já foi uma provocação, né? O Clare, né, net, a gente está conectado o tempo todo, e o @, eu só quis escrever o clarineta de uma maneira mais moderna, digamos assim, né? Mas, enfim, é isso aí. Por que a gente está aqui? O que a gente está buscando? Como a gente vai alcançar os nossos objetivos? Quais as ferramentas? Esse é que é o ponto, né? Eu já entendi mais ou menos que todo mundo busca saber mais sobre a clarineta, sobre a pedagogia. O que a gente vai abordar aqui no curso vai além dessa questão da pedagogia, mas ela transpassa, porque não tem como a gente falar de aprendizado, porque antes da gente ensinar a qualquer pessoa, a gente precisa ensinar a nós mesmos. Esse é o objetivo final. Quando a gente chegar lá no final do curso, eu quero que vocês olhem para trás e entendam, uau, o que eu estou fazendo está diferente porque a minha atitude mudou e porque eu adquiri ferramentas mais sólidas ou novas que eu não conhecia antes, né, que me fizeram chegar onde eu estou chegando. Quando eu digo que dificuldade é oportunidade, isso é um fato na vida, né? Tem o símbolo chinês de dificuldade, inclusive é o mesmo que oportunidade, não é à toa, né? É porque a gente está passando por um momento difícil e, por outro lado, a gente pode estar junto, fazendo um curso de longa duração, conhecendo novas pessoas e podendo olhar para a clarineta e enxergar a clarineta de uma maneira diferente, exatamente porque a gente está distante. Lógico que essa pandemia é uma coisa terrível, mas, de certa forma, todo mundo teve que aprender a se virar e aprender a fazer coisas novas, né, dentro do que se pode, do que se consegue fazer. Né? Tem uma frase do Aristóteles que eu gosto muito, que fala que nós nos tornamos o que repetidamente fazemos. Então, é isso que a gente tem que tentar entender para poder mudar alguma coisa. Senão, realmente a gente não muda. A gente vai trabalhar com diversas ferramentas: conhecimento tácito, explícito, criação do conhecimento, espiral do conhecimento, estado de fluxo, domínio de emissão, linha de redução, estudo circular, propriocepção e notebook. São algumas das ferramentas que a gente com as quais a gente vai lidar ao longo do tempo. Quando a gente tem uma demanda que é quase uma necessidade de vida, por crescer, por aprender, por prosperar, por resolver um problema, por ajudar alguém, quando essa demanda, por isso que eu coloquei entre aspas, né, quase necessidade de vida, isso é que diferencia alguém chegar num ponto e outro chegar em outro. A gente acha muitas vezes que o fulano que chegou mais alto que a gente, ele chegou porque ele é mais talentoso, ou que eu não posso chegar tão longe quanto o fulano chega porque eu não tenho talento, porque eu não tenho capacidade. Eu discordo disso em gênero, número e grau, e vou até o final da minha vida bater o pé nisso, de que pode existir o tal do talento, que eu não gosto de usar. Eu acho que talento é uma palavra bonita, romântica, ela serve para muita coisa, mas eu acredito em inclinação, em predisposição. Às vezes existem determinadas coisas, uma predisposição de uma pessoa aqui, ali, para isso, para aquilo. Eu acho que isso de fato existe, mas não é isso que determina no final das contas. Sentido de urgência, o tiro que acerta o alvo em cheio. O estudo tem que ser isso. O estudo tem que ser um momento assim, se você começa um estudo e 2 horas depois você está tocando do mesmo jeito que você tocou 2 horas antes, o teu estudo não serviu para muita coisa, né? Esse é o ponto que a gente tem que entender. A gente não tem que sair daqui pensando que precisa estudar 14 horas por dia. O objetivo não é esse. É exatamente entender que você não vai resolver sua vida em 2 horas. Se você nunca fez estacato duplo, você não vai fazer estacato duplo em 2 horas. Você vai precisar quebrar muita paleta, você vai precisar fazer a língua sangrar, você vai precisar achar que acertou e depois descobrir que não descobriu como faz. Aí depois você acha que descobriu de novo e 1 semana depois, quando você tem uma demanda para tocar com estacato, você descobre que ainda não descobriu. E isso passam 6 meses, 1 ano, 2 anos, e de repente tem um momento que, clique, a chavinha vira. E aí você fala, agora sim, mas não foi naquele momento que a chavinha virou e que você passou a dominar uma coisa que o milagre aconteceu. O milagre vem acontecendo ao longo do tempo. A cada vez que se erra, que se tenta, eu já perdi a conta de quantas vezes a minha língua sangrou, né, com estudo de estacato.
Só com o estudo de Slaptongue, quando eu parei de contar em 25, eu quebrei 25 paletas fazendo o estudo de Slaptongue. Eu estou estudando muito Slaptongue nesse período de pandemia e eu tenho quebrado muita paleta, porque eu tenho feito de jeito errado, né? Mas nisso que eu vou quebrando, vou acertando, vou melhorando, alguma hora chega, né? Eu queria dividir com vocês um vídeo da nossa rainha Fernanda Montenegro. Quem não admira, né, a Fernanda Montenegro? Depois a gente comenta, mas assistam, dura 2 minutos e pouco. Olha o conselho que ela dá, uma coisa chocante. É chocante, mas tem que ouvir até o final para entender o que é exatamente isso, né? Vamos ver aqui. Tá indo para todo mundo? Vocês estão vendo, gente? Tá todo mundo vendo? Sim. Sim, professor. Tá, então. Também. Tá. Sim, estou vendo. Então tá. Vou soltar aqui. É bom que já que está carregando um pouco mais. Deixa só ele chegar até a metade, que aí eu solto, que é o tempo de. Ó, tá quase. Bom. Vamos lá. Não sei se é o meu, mas tá sem áudio. Tá sem áudio, sim, também. Tá sem áudio, Lucas. Vocês estão sem áudio? Aqui também. Tô vendo, tá sem áudio. Tá sem áudio. Tem alguém com áudio? Professor, eu acho que o microfone da tela que está compartilhada está desligada. Está desativado. O meu? É da tela, professor, que o senhor está compartilhando. Tem que ativar o áudio de lá da tela. Tá aparecendo aqui. Talvez isso? Vejam agora, por favor. Foi? Ainda não. Não. O que vocês estão Acho que dizendo? você tem que voltar na aba do Meet. O áudio do vídeo não está chegando para gente. Volta no... Se o senhor clicar... Se o senhor clicar em fixar a tela, lá na apresentação, o senhor vai perceber que tem um microfonezinho lá que está desligado. É só ativar. Aqui, onde eu estou. Não, a apresentação do vídeo. Lá na página do vídeo que o senhor está Aqui. compartilhando. Na página do vídeo? Isso. Tem que olhar pela tela do Meet, nessa tela que você está olhando aí, só que o Meet, tem que abrir o microfone do Meet. Vocês estão me ouvindo? Sim. Está bugando aqui agora. Nem os meus programas estão entrando aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou mandar para vocês o link, vocês assistam. Basicamente, eu não estou conseguindo voltar, gente. Consegui agora. Posso tentar mais uma vez?
Eu testei e estava funcionando, cara. Mas eu não entendi. Tenta me explicar, por favor, de novo. Eu venho aqui, onde eu estava, aqui. Ó, aqui tá com o link aberto. Tá com o áudio. Ok. Sim, professor, mas não é do YouTube. Esse do YouTube Não. tá ok. É da tela de compartilhamento, do Meet, que o rapaz estava falando. É do Meet, que aparece lá. O senhor está compartilhando a tela e tem o microfone do aplicativo Google Meet, que está desligado. Aí tem que ligar. Cristiano, professor, Oi. tente compartilhar de novo e coloca uma guia. Como é que é? Coloque uma guia quando for compartilhar no YouTube. São 3 tipos, a tela inteira, uma janela, coloca uma guia. Na hora de compartilhar, sai do compartilhamento e volte de novo para fazer isso no YouTube. Entrou, não? Vocês estão ouvindo? Não, professor. Não. Tem que sair do compartilhamento para testar e faz o outro, coloca uma guia. Ele está compartilhando uma janela, não é isso? Sim. Agora compartilha uma guia. Sai, agora tem que sair, né? Parar de compartilhar e voltar a compartilhar uma guia. Agora outro tipo. Aparecer só o YouTube, se você quer mostrar. Entendi. Tá. Vocês estão aí? Sim. Tá. Vamos lá. Vai ter que parar de compartilhar, professor. Está compartilhando ainda a sua... Né? Clique no Meet. Isso. Para a apresentação. E agora volte de novo. Entendi. E faça uma guia. Mas tem que estar já preparado o link lá no seu. Já está. Então vai dar certo. Fazer assim. Pode ser? Estão vendo? Tá sim, tá aparecendo. Tá, então vamos por aqui. Foi? Continua sem áudio. Professor, Jura? o senhor poderia copiar o link e mandar no chat para todo mundo assistir. Aí a gente voltava depois. Não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Chega isso aqui. Bom, eu ia falar, mas eu não vou falar melhor do que ela falaria. Melhor vocês acessarem. Oi? Eu posso tentar também. Tenta então.
Vamos lá, galera. Normal. Fernanda Montenegro, o quê, professor? Conselho? Você falou? Oi? Fernanda Montenegro, o que mesmo? Conselho Jovem Ator. Ele jovem, né? Jovem Ator. Ela não gosta de ser Eu ouço. Ela não gosta de ser chamada de grande dama do teatro brasileiro. Não concorda com o crédito, mesmo que o público, a crítica e muitos amigos se refiram a ela dessa forma. Qualificar Fernanda Montenegro não é apenas desnecessário, mas praticamente impossível. A idade avançada permite, segundo ela, uma visão mais clara de si mesma, algo que não é possível na juventude. Com um fino senso de humor e muita transparência na expressão de seus sentimentos, ela nos presenteou com essa conversa que você ouve agora no Start. Eu geralmente, quando me perguntam o que é que você diria para um ator que está começando, eu sempre digo, desista. Não passe perto. Saia disso. Digo sinceramente. Mas é um choque ouvir isso de você. Mas é verdade. Porque confundem teatro com liberdades, até com licenciosidades, com realização de sua opção sexual, com glórias, paetês, retrato no jornal, riqueza, porque aí já entra a televisão, né? Porque no meu tempo não tinha televisão, então hoje em dia a deformação já é os famosos celebrities, né? Então a coisa é pegar o eletrônico, né? Que vai cuidar dele, vai polir ele, se não for bom repete a cena, se não for bom repete outra vez, ou então corta, ou então põe uma música no fundo, ou então bota uma lágrima, né? Vai preparando como se fosse um autômato, que depois pode até resultar muito bem, porque ele se apropria daquela técnica, né? Vai fazendo e vai virando o chamado ator, né? Ou artista. E todo mundo virou artista hoje em dia, porque todo mundo pode ser artista, agora ator não é todo mundo que pode ser, né? Então essa visão assim, onírica, solta, louca, compreende? Não sabe o que é isso aqui. Então saia da frente, não ocupe espaço para depois vai ser bancário, vai ser doutor, vai ser diplomata, vai ser gari, enfim. Agora, se morrer, porque não está fazendo isso, se adoecer, se ficar em tal desassossego que não tem nem como dormir, aí volte, aí vem aqui. Mas se não passar por esse distanciamento e pela necessidade dessas tábuas aqui, não é do ramo. Não é do ramo. Então, vamos lá. Não é forte? É uma declaração forte, né? Porque ninguém espera ouvir uma Fernanda Montenegro num conselho para um jovem ator. Desista, não faz isso, vai embora. Mas depois ela explica o que ela intenciona com isso. E a gente que trabalha com música, que passa por tanta dificuldade, por tanto sufoco,
Se a gente quer crescer e quer chegar num determinado nível, o ponto até onde a gente tem que chegar, ele não está logo ali, não. Ele está muito mais embaixo do que a gente possa imaginar. O buraco é bem mais embaixo. Então, não sei se vocês gostaram, mas eu particularmente gosto muito dessa visão dela, no sentido de, claro que ela está falando de um alto nível, de um alto padrão, quer dizer, de quem quer realmente chegar a um ponto e ser realmente um grande ator, né? E ela, porque ela falou, ser artista qualquer um pode ser, né? Ser, como ela diz, colocar uma lágrima, virar uma coisa, como ela diz, o autômato, né? Isso não é propriamente uma coisa difícil, né? Mas ser ator, como ela mesma diz, já não é para qualquer um, né? Vamos ver se vocês estão... se eu estou voltando com vocês aí. Alguém quer comentar alguma coisa do vídeo da Fernanda? Não? Ninguém? Então tá. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo aí, não? Tá projetando? Gente, fala comigo, pelo amor de Deus. Sim, está projetando, professor. Sim. Tá, então a gente estava aqui e a gente vai para cá. Então vamos lá que a gente tem que andar. Tem uma teoria que é essa coisa não sei se vocês já ouviram falar da SWOT, da regra de... Por que não está indo? Aí do céu. Tem a tal regra de platina, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso ou não. E da SWOT, que em inglês são, deixa eu passar aqui, são strengths, weakness, opportunities e threats, né? Que seria o FOFA, ou FFOA, como chama em português, que são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A partir do momento que a gente identifica o que está acontecendo, onde é que residem as nossas fortalezas, onde é que estão os nossos gargalos de crescimento, parece uma coisa muito óbvia o que eu estou falando, mas assim, se você não sentar para analisar, o que as empresas fazem o tempo todo é isso, é sentar e tentar entender como crescer num mercado tão competitivo, né? E essa regra de platina tem dois pilares básicos. Um que é a abertura, que é a prontidão, que é a boa vontade de mostrar sentimentos, emoções, de desenvolver relacionamentos, né? Enquanto a pessoa não está aberta para esse tipo de coisa, muita coisa se fecha. É que nem vocês estarem aqui fechados para mim, para tudo que eu estou dizendo. A gente não vai conseguir entender o que o outro quer, né? Eu estou aberto para vocês, assim como vocês estão abertos para mim. E tem que ter um nível de franqueza pessoal, uma auto-franqueza, digamos assim, que é aquela parcela que a gente tem de força sobre situações e pensamentos, né? Entender o que está acontecendo, ser resiliente quando precisar ser, né? Isso é muito importante no desenvolvimento de carreira, muito importante para saber lidar com frustrações, para saber entender o que a gente precisa fazer para sair de um buraco, né? E aí vem a questão do gerenciamento do tempo, né? E entender essa relação que existe entre o problema e a solução. Muitas vezes a gente delega a culpabilidade, né? Que é uma forma de auto-engano. O auto-engano é das coisas mais perigosas que a gente pode ter, né? A gente precisa, obviamente, para desenvolver, estabelecer quais são as nossas prioridades e quais são as nossas urgências. Tem um elemento de tempo intruso que é muito complicado, sobretudo no mundo atual. A gente vive um período onde a gente tem Instagram, tem WhatsApp, tem Facebook, tem tudo que possa imaginar, e quando a gente vê, o tempo passou e a gente não fez nada, né? Então, entender onde que a gente está perdendo tempo com coisas que a gente pode... É claro que, assim, é super importante você ver um filme, sabe? Você ter um momento de lazer, você desfrutar de determinada coisa. Se eu tenho, por exemplo, um curso para preparar e eu vou ver um filme que dura 2 horas, naquele momento eu não posso me dar ao luxo de gastar aquelas 2 horas vendo um filme, que não vai ajudar em nada. Eu estou precisando de tempo. O tempo
eu vou falar de duas frases importantes que eu acho muito legais, do Confúcio e um provérbio chinês, que para mim são muito legais. Confúcio não, Pitágoras. Pitágoras dizia que com ordem e tempo se encontra o segredo de fazer tudo. Com ordem e tempo. E a outra que é um provérbio chinês que fala: 1 polegada de ouro não compra 1 polegada de tempo. Também é uma coisa muito importante. O que é o tempo passivo? O tempo passivo é uma coisa super importante, gente. Super importante. Eu estou estudando um determinado concerto. Eu preciso de tempo para estudar. Estudar para mim não é pegar aquele concerto e tocar. Se eu não conheço a parte da orquestra, se eu não escuto gravação, se eu não leio sobre o compositor, eu não entro na peça. Então, o meu estudar, ele vai envolver tudo isso. Se eu moro em Niterói, se eu estou indo para o Rio, em determinado dia eu estou indo de barca, e não sou eu que estou dirigindo a barca, eu estou sendo conduzido. Né? Eu posso perfeitamente colocar no meu WhatsApp, ou baixar em algum lugar, ou procurar no Spotify as gravações daquela obra que eu vou tocar, que eu quero estudar, e pegar uma partitura, uma grade orquestral, e ir analisando, e marcando as coisas. Eu posso separar um texto para ler sobre o compositor ou sobre a obra. Utilizar o tempo passivo de uma maneira inteligente. Não é ficar olhando para fora, vendo o mar passar e contemplando a natureza. Se tem um momento que eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. Mas se eu estou numa situação, num momento de vida, num determinado cenário, onde eu estou precisando me virar em tempo, eu preciso fazer uso do tempo passivo. Esse é o tal tempo passivo, né, que muitas vezes a gente não faz. E o tempo de assimilação é exatamente quando a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, a gente vai falar de conhecimento tácito e conhecimento explícito. Não sei se vocês conhecem a teoria desses modelos de conhecimento, mas o conhecimento tácito, como a própria palavra diz, que vem do latim tácitus, que significa aquilo que não pode ser verbalizado, escrito, traduzido, né? Tem coisas que você, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Às vezes a gente sabe assoviar, mas a gente não sabe dizer como é que a gente assovia, a gente faz. É um conhecimento que foi adquirido, é uma habilidade. Agora, se alguém pedir para você explicar, você vai falar: cara, você faz assim com a língua, assim, ó. Não, assim. Fica difícil explicar. A gente tem muito de conhecimento tácito na nossa ação musical e muito de conhecimento explícito. O explícito é quando a gente verbaliza efetivamente. O tácito é eu pegar, fazer slaptongue sem saber como faço e pronto. E o explícito é aquele cara que vai falar: não, coloca a língua aqui embaixo da palheta, você vai puxar, você vai sugar essa parte da língua que entra em contato com essa parte da paleta. Quando você começa a verbalizar e consegue traduzir aquilo de uma maneira minimamente explícita, aí por isso o termo, a gente circulou. Tem uma outra teoria que chama espiral do conhecimento, que é quando a gente transita de um conhecimento ao outro e vai numa espiral. Por quê? Porque muitas vezes tem uma teoria que, quer dizer, tem uma teoria não, toda teoria de criação do conhecimento diz o seguinte: todo conhecimento nasce tácito. Primeiro ele é tácito, a gente faz. Depois que se faz, a gente explica. Ele se torna explícito. Só que ele pode voltar a ser tácito, ou seja, eu já não preciso pensar mais, eu faço. Em determinado momento da minha vida, aquela habilidade que era muito dominada, eu tinha um staccato simples muito rápido. Aí eu comecei a estudar staccato duplo. O duplo melhorou muito, dominei o duplo. Quando eu vou tentar fazer o simples, eu descubro que eu não faço na velocidade que eu fazia antes, porque eu me condicionei a sempre que eu podia fazer o duplo. Apareceu uma coisa, você faz duplo. Às vezes nem precisava fazer, porque você dava conta de fazer com a velocidade que você tocava antes. Então, naquele momento, vai ser um momento onde você vai ter que reaprender no sentido de reverbalizar, digamos assim, aquele conhecimento para tentar entender o que você fazia para voltar a fazer e ele voltar a ficar rápido como ele já foi. Então, ou seja, é um processo em espiral, né, essa coisa da criação do conhecimento. Tá? Produtividade versus turno do trabalho.
Tem uma pesquisa que diz que 43% das pessoas rendem melhor até as 9, 18 depois das 17, 5 na hora do almoço, 34 no horário normal de trabalho e 75 acham que amanhã rende mais que à tarde. Isso aqui é uma pesquisa, são dados estatísticos que não querem dizer nada mais do que eu queria que vocês entendessem mais isso aqui que vem agora, que são os níveis conhecidos de padrão de capacidade. Quando a gente está em energia alta, em estado de alerta, em nível de trabalho normal, tranquilo ou apenas acordado. Não adianta muitas vezes a gente estudar uma coisa que a gente precisa da energia em alta quando a gente está com algum problema específico que joga a nossa energia e o nosso padrão de capacidade lá para baixo. Não vou dizer apenas acordado, mas digamos excessivamente tranquilo ou diferente do tranquilo, chateado, apurrinhado quando você acabou de receber uma notícia muito complicada, coisa e tal. Então, a gente transitar por esses distintos níveis de padrão de capacidade, sabendo onde a gente está pisando e por quê, e tentando sempre que possível, durante o estudo tem que ser um momento onde, se eu tenho 2 horas para estudar, ok, são 2 horas que vão valer por 4, porque eu vou botar toda a minha concentração ali, eu vou estar com a energia em alta. Depois que passarem aquelas 2 horas, tem que ir para o ensaio tal, tem que ir para não sei onde, aí já não vai adiantar você estudar, porque você não vai poder estudar, né? Você tem só aquele tempo naquele dia, então tentar lidar o máximo possível com a energia em alta. Isso aqui é curioso, tem 3 tipos de personalidade, né? Tem as cotovias, que se levantam de madrugada, ocupam-se imediatamente, vão esmorecendo quando chega a noite. As corujas, que ainda estão dormindo no começo da manhã, mas tornam-se ativas com a aproximação da noite, que trabalharão ou estudarão a noite toda se necessário. E as galinhas, que ciscam o dia inteiro sem nenhum pico ou queda nas atividades. Vamos tentar entender quando a gente é cotovia, quando a gente é... E isso acontece mesmo, tem gente que se dá melhor com a manhã, tem gente que se dá melhor com a noite. O que a gente tem que tentar tentar não ser, no caso, é a galinha, né? Que ela está ali ciscando o dia inteiro e nenhum pico relevante. Tem as metas de longo prazo. Será que a gente sabe o que a gente quer fazer daqui a 5 anos? Vocês sabem mais ou menos? É complicado, né? Em geral, a gente sabe o que a gente quer fazer mês que vem, talvez, ou daqui a 1 ano, mas é importante. Isso é uma coisa que eu sempre tenho em foco. Eu até peco pelo excesso, porque eu projeto muito mais além de 5 anos. Eu projeto para 10, 15 anos, sempre. Quer dizer, tem as coisas que eu gostaria de fazer, né? Não que eu necessariamente vá fazer, mas é uma busca que a gente tem que ter os períodos semestrais, ou enfim, que são de metas de médio prazo e as de curto prazo, que é semanal, quinzenal, e as diárias, né? Isso não tem nenhuma novidade nisso que eu estou falando. A teoria do banco de horas é o seguinte: quando a gente é chamado para fazer um trabalho, ou quando a gente pega uma determinada peça, é importante mensurar minimamente quanto tempo a gente vai levar para fazer para desempenhar aquela atividade. Uma pessoa que tenha muito dinheiro, ela não pode construir um prédio em 2 dias. Ela pode ter todo o dinheiro do mundo, botar 2.500 funcionários trabalhando, não vai levantar. Não vai levantar. É preciso tempo, né? Então, assim, por isso que quando a gente aceita um trabalho, a gente tem que pensar muito, porque às vezes alguém está pedindo uma coisa para a gente que vai demandar muito, e você tem que saber se aquilo vale a pena, se você quer aquilo, né? Às vezes, por exemplo, quando eu fui convidado para fazer o Clarineta Fácil, eu sabia que o dinheiro não ia pagar nada do trabalho, embora tivesse uma grande editora por trás. Não vai pagar no sentido de não que eles não tenham me pago nada, não é isso, claro. Mas assim, foi muito trabalho. Foram anos, assim, do momento que eu fui convidado até o momento que eu terminei foram 3 anos, mas assim, foram 2 anos e meio de trabalho intenso ali, sabe? E independentemente de outros métodos que existam, alguém pode gostar mais disso ou daquilo, pode não gostar do meu, pode gostar, seja o que for, mas eu particularmente fiquei muito feliz com aquilo, porque eu penso que aquilo que eu sempre quis quando eu pegava um iniciante,
eu coloquei ali. Tem o estudo da teoria, tem o começo da clarinete, desde como montar o instrumento, fala de história, tem duo para tocar com o professor, tem canções populares brasileiras e de outras nacionalidades. Então, assim, e tem uma cronologia que eu considero importante, mas entender como realizar aquilo foi muito difícil. Mas hoje eu posso dizer, por mais que o retorno financeiro tenha sido praticamente nulo, o retorno emocional e motivacional é gigantesco. É gigantesco. E tem vezes que a gente é chamado por um trabalho que paga bem e coisa e tal, e que não vai demandar tanto, mas vai ser tão... É uma coisa que às vezes não é tão prazerosa e que a gente diz não, porque realmente não vale a pena fazer aquilo. Então, assim, é preciso mensurar. Se você tem uma aula para fazer semana que vem e o professor te passou 3 estudos do método e você está acostumado a fazer 1 ou 2 e você sabe que vai precisar estudar mais, se você estudar a mesma quantidade que estudou na semana passada, você não vai dar conta do que precisava fazer, porque você mensurou mal. Você vai ter que tirar essas horas a mais de algum lugar, né? Então, assim, esse banco de horas ele é sempre importante de estabelecer no sentido de prioridades, o que você aceita ou não, o que vale ou não a pena fazer, o que você vai ganhar com isso, o que você vai perder com isso, né? É muito importante. As prioridades, as que você tem que fazer, não tem jeito, né? Por exemplo, eu posso fazer qualquer coisa da minha quinta-feira, mas às 8 da noite eu tenho que estar aqui. Não tem sim, ou talvez não. Tem que... A B, acho que você deveria fazer se fosse possível, né? E C, acho que você poderia fazer se conseguisse arranjar algum tempo, tá? Resolução que você transformando em hábitos, isso é uma coisa importante que eu queria mostrar para vocês. 71% das pessoas cumprem resoluções por 2 semanas. Vou fazer determinada coisa, vou fazer uma dieta, vou estudar staccato, vou estudar respiração circular, todo dia eu vou tocar a escala por meia hora. Por 2 semanas, não é muito difícil, 71% cumpre. Depois de 3 a 4 semanas já cai para 64%. Por 3 meses, cai para 50%. 46% cumprem por 6 meses, olha bem. Só cai 4% de 3 meses para 6 meses. 3 meses é considerado, isso para tudo, por qualquer lugar que vocês forem estudar esse tipo de coisa que envolva estabelecimento de hábitos, as pessoas vão falar que o padrão é esse, um padrão de 3 meses. Isso vale para a gente também. Imagina como não seria produtivo se você se propusesse a estudar escalas maiores, menores, folclóricas, sintéticas, modais, diversas escalas por 15 minutos por dia, durante 3 meses. Não vou abrir mão, não vou escapar nenhum dia. Eu posso fazer qualquer coisa no meu dia, mas por 15 minutinhos eu vou estudar a escala. Vocês não vão acreditar no benefício que isso gera na vida de vocês. E não é uma coisa, ninguém está falando de 4 horas ou de 6 horas, enfim. E após 3 meses, a taxa de abandono das resoluções cresce apenas 1% ao mês, depois de 3 meses, né? Esse é um estudo feito em Calgary, no Canadá, do grupo de pesquisa sobre procrastinação. Procrastinação é a ladra do tempo, né? Hábito de adiar tarefas a fazer relevantes em detrimento de ações de baixa prioridade. Quais são as causas? Níveis críticos de autoconhecimento e senso de urgência. A gente não estabelece o que é mais urgente, né? Acomodação, preguiça, inércia, indisciplina, distrações, falta de foco, concentração. Fugas a responsabilidades e tarefas tidas como desagradáveis. Eu acabei de falar uma. Eu vou estudar a escala, não é muito legal. Acredita que, primeiro, pode ser legal se você conseguir vislumbrar um benefício claro naquilo ali, né? Consequências: maior afastamento das metas, desmotivação, irritação, depressão, perdas financeiras e de energia. Vamos lá, técnicas específicas. Essas técnicas eu gosto, queria dividir com vocês. A visualização do monstro, ela é exatamente isso. Você valia de qualquer intervalo de tempo para você ruminar o problema. Aí,
nessa visualização do monstro entra muito da questão do feedback que você vai receber daquele início de trabalho, onde você vai entender melhor onde você está pisando. Por exemplo, quando eu toquei o coreano, o concerto, me falaram lá na OPS, olha, você quer tocar o coreano, isso aqui? Eu falei, quero, mas eu preciso de um ano. Eu preciso de um ano. E, não, tudo bem, beleza. Aí me convidaram em dezembro, eu toquei em outubro. Deu quase um ano, deu 10 meses. E eu confesso que lá para fevereiro, março, deu uma vontade de desistir. Eu falei, cara, não vai dar certo. Não vai rolar. É muito mais complicado do que eu imaginava. Então, essa coisa de você ruminar o problema é super importante. Inclusive, foi importante depois para eu entender que eu precisava trabalhar de uma outra forma. Aí, a hora que eu comecei a trabalhar diferente, a coisa melhorou. Melhorou bastante. Inclusive, deu muito certo porque eu comecei a trabalhar com essa técnica que eu vou falar agora, que é do queijo suíço. Tá? Qual é a teoria do queijo suíço? Fazer buracos no queijo, qual seja promover ações mais simples logo de imediato, dando continuidade à busca da meta por meio destes canais que irão se alargando até se encontrarem no percurso, descortinando o todo. O que isso quer dizer? Vai devagarinho, vai fazendo furinho aqui e ali. Você precisa, digamos assim, você vai fazer um método. Vocês vão desenvolver um método para trabalhar com os alunos de vocês. Né? Beleza. Você não vai sentar e escrever o método num dia. Né? Então você chega num dia, pensa que, beleza, eu vou pegar determinado assunto. Eu vou pensar embocadura. Como é que eu entendo o que é isso aqui sobre embocadura? Aí você chega um dia para uma pessoa e joga o papo. Fulano, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você pensa embocadura na clarineta? E a pessoa parará, patati, patatá, patatá, nisso, está indo embora para casa conversando. Você está fazendo um buraco no queijo. Você está fazendo um buraco no queijo que você vai conversar com outro, você vai ler, você vai testar com um aluno, vai testar com outro. Daqui a um tempo, quando passar quando passam 3, 4 meses, você tem uma ideia muito mais enraizada do que fazer com aquela questão, do que se você sentasse e pensasse, vou procurar um livro e vou ler aquele livro. E o que aquele livro disser, eu vou colocar para testar com o meu aluno. Não é o que aquele livro disser. É aquele livro, mais aquele artigo, mais aquela pessoa, mais aquele aluno, mais o que você pensa, mais tudo que você tem de dúvida que você quer tirar com alguém, que você pode tirar com alguém. Então, assim, eu faço muito isso de buraco. Por exemplo, às vezes eu estou muito sem tempo, eu pego uma partitura que eu estou estudando e eu tiro cópia, né? Em casa ou na rua, enfim, e dobro mesmo, de pegar e fazer isso, de modo que ela caiba no bolso. E eu tenho andado um pouco com o instrumento, eu fico com o meu principal em casa e deixo um instrumento na orquestra, deixo um instrumento na universidade, enfim. Mas assim, tá ficando muito perigoso, né? Agora a gente tem andado menos por causa da pandemia, mas às vezes é perigoso andar aqui, dependendo da hora e tudo. Então eu ando muito sem instrumento, né? E aí eu boto a partitura dobrada no bolso. Quando eu chego no ônibus, quando eu chego no metrô, quando eu chego na barca, eu tiro a partitura e estudo, marco, anoto as coisas. Além de eu estar fazendo uso do tempo passivo, eu estou fazendo um buraco no queijo. Por quê? Porque eu estou andando com uma partitura que cabe no bolso. Porque imagina se eu tivesse que andar com a partitura na parte de trás do case e eu saísse com o case só por causa daquele papel. Ou então eu penso assim, já que eu preciso deixar a clarineta que está com a partitura original na orquestra, digamos, e estou sem a partitura na barca, eu não tenho como usar o tempo passivo. Não tenho como usar porque eu não estou com a partitura ali. Então, assim, qualquer tempinho que você tem, quando eu acordo de manhã e estou tranquilo, não tenho nada para fazer, nada que eu digo assim, não estou dando aula, não tenho que, e posso fazer alguma coisa em função de alguma meta que eu tenha, eu sei que eu realmente estou com coisas a cumprir. Quando eu não consigo entender o que fazer com o meu tempo, é porque eu sei que está tudo errado. Por exemplo, eu estou terminando um CD e eu estou terminando de mixar um CD. Então, qualquer tempo que eu tenha, para onde eu for, se eu tiver 5 minutinhos, às vezes, para ir ao banheiro, que seja, eu boto o fone e escuto
aquela gravação, porque já dá para ter uma ideia do que fazer de novo. Aqueles 5 minutos foram úteis para eu entender, mais uma vez, ouvir pela 20ª vez aquela gravação para entender o que eu preciso fazer na mixagem. Entendeu? Então, não sei se vocês entenderam, mas essa coisa do buraco no queijo é muito importante. E o princípio de Pareto. Não sei se vocês já ouviram falar disso. O Pareto foi um economista italiano. Ele desenvolveu a teoria o conceito do 80-20. Ele defende que 80% do trabalho pode ser feito por 20% dos esforços disponíveis, enquanto que 20% tenderão a consumir a maior parte do nosso tempo e energia. Aí você vai falar, gente, mas o que você está falando? Isso não tem a ver com o quê? Isso não tem a ver com nada. Isso tem tudo a ver com música. Tudo a ver com música. E eu vou dizer por quê. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma vez eu estava num hotel em Salvador, que ele era muito bom, ele era 5 estrelas, sabe? E todo mundo procurava, coisa e tal. Ele tinha um teleférico que descia, saía no mar, aí tinha um tubo-água que a pessoa caía no mar, coisa e tal. E o café da manhã era muito bom e tudo para dar. Aí depois eu vi, aí quando teve uma época que eu estava vendo lá e as pessoas me colocaram nesse hotel, eu falei, que bom, legal. Quando eu cheguei lá estava tudo diferente, né? Eu falei, gente, o hotel deu uma caída. E aí eu comecei a ver os comentários na internet e a nota despencou. E todo mundo falando das mesmas coisas, todo mundo reclamava muito do café da manhã, dizendo que o café da manhã tinha piorado muito e realmente não era grande coisa mesmo. E que o teleférico não funcionava, que era das melhores coisas que aquele hotel tinha, que era um bondinho, desculpa, não era um teleférico, era um bondinho que descia, um trenzinho que descia. Cara, se você é dono de um hotel desse, você tem que saber o seguinte, esquece outras coisas, não adianta trocar piso do corredor, não adianta fazer obra na fachada, não adianta, se concentra naquilo, tá todo mundo reclamando da mesma coisa. Está todo mundo reclamando do bondinho, está todo mundo reclamando do café da manhã, todo mundo falava a mesma coisa. Se esforça para resolver isso. Se os caras resolvessem isso, a nota de 6,5 ia para 9 de novo, como já foi um dia. Entendem o que eu estou dizendo? O que eu quero dizer com isso? Se vocês pegarem 20% de tocar clarineta, porque se você considerar 100%, você está considerando tudo que você pode fazer com clarineta. Tudo. Né? Você está considerando staccato, sonoridade, ligadura, escala, técnica, repertório, pedagogia, música popular, improvisação, arranjo, tudo que você possa fazer. Se você pensar num universo de 100%, a gente fica aqui até amanhã falando e não acaba. E não acaba. Né? Se você pensar, por exemplo, que você quer tocar muito bem clarineta, aí eu vou te dar um conselho. Uma coisa que não dá nem 20% desse total de tocar clarineta, mas que vai impactar certamente 80% do que você toca. É emissão, domínio de emissão do som. Se você domina o processo de emissão do som, e o que eu chamo de processo de emissão do som? Controle da manipulação do fluxo de ar, controle da manipulação do trato vocal e embocadora, pressão labial. Se você controla isso, você está trabalhando com afinação, você está trabalhando com qualidade de som, com variação de timbre, com articulação, com staccato, também com a técnica, porque ela soa muito mais inteira do que aquela coisa que soa esburacada quando o nosso fluxo de ar também está esburacado. Então, a emissão de som, o controle sobre a emissão de som, dentro dessa teoria do princípio de Pareto, ela ocupa um pedacinho pequenininho. A gente está falando de um aspecto que impacta um monte de coisa, entendeu? É muito importante. Isso é uma teoria que vem desde o século XIX, mas ela é aplicada em todos os ramos do conhecimento humano, meio empresarial, sociológico, tudo. Vale para muita coisa o princípio de Pareto. Muitos de vocês já devem ter, inclusive, ouvido falar. Né? Agora, algumas dicas: listar as tarefas a fazer, traçar um planejamento diário, né? Pensando as ações. Isso aí é super importante fazer, gente. Sempre acordou, você tem que ter lá essa listinha para entender o que você tem que fazer. Identificar os focos de procrastinação, erros de planejamento. Eu estou indo rápido, tá, gente? Mas eu vou mandar isso para vocês todos, tá bom? É importante não esperar ter vontade. Vá e faça. Tá? Ter a exata medida das consequências que envolvem o não cumprimento de metas e prazos. Né? A gente vai
vai ter problema. Eu, por exemplo, eu estou super envergonhado que a gente perdeu o tempo da aula com um negócio que eu não consegui fazer, mas eu juro que eu testei ontem. A minha esposa ficou no quarto, eu fiquei aqui e eu fiz uma simulação da aula, e nessa aula eu soltei e por algum motivo ela ouviu o áudio lá e eu não consegui aqui. Mas enfim, já foi. Mas a gente tem que ser muito criterioso no cumprimento de metas, né? Manter a firmeza no concernente a decisões e caminhos assertivos, mesmo que árduos, né? E elaborar pacotes com bancos de horas e ações atreladas. Tem um grande violinista, o Galamian, que é um grande pedagogo também, que fala que o ouvido crítico é pré-requisito de todo grande artista. E realmente é um fato. Assim, uma das coisas mais importantes que a gente vai trabalhar aqui é a questão do feedback. Tá? O que é feedback? Eu gostaria de estar fazendo uma aula com vocês que a gente pudesse estar trocando mais, sabe? Tá falando, tá escutando vocês, mas realmente o tempo é curto, então eu vou ter que ficar falando mais e ouvindo pouco. Mas o feedback virou uma palavra já aportuguesada, né, digamos assim, e quer dizer retroalimentação, é essa informação de retorno sobre uma atividade desempenhada, né? Você pode ter um feedback auditivo, né? Você está escutando uma gravação que você tocou, opa, olha só o que eu fiz. Você pode ter um feedback visual, né? Alguém está tocando e você está vendo que o cara tocou uma nota errada porque você está vendo a partitura, né? É um elemento visual. Você pode ter um feedback motor. Você está tocando, você cometeu um erro, deu um guincho, e você sabe que naquela hora você ficou com medo daquela ligadura, você apertou demais o lábio inferior. Né? Esse é um típico feedback motor, por exemplo. Tem vários tipos de feedback, né? Então, é das coisas mais importantes que a gente tem. Eu conversei há um tempo atrás com o Vanir numa live que a gente fez, que eu vou publicar daqui a um tempo, e uma das coisas mais importantes que ele falou, que acho que mais pesaram para que ele se tornasse o grande músico, o grande artista que ele foi exatamente isso, foi a capacidade de perceber bem, com clareza, o que não funciona e por quê. E daí buscar soluções. Parece uma coisa simples, mas não é tão simples. Não é tão simples. Muita gente peca exatamente aí. E outra coisa que ele falou que é super importante é que você precisa saber o que você quer dizer. Se você não sabe o que você quer dizer, você não vai poder comparar o que você tocou com nada. Porque a pessoa não tem uma ideia do que ela quer. Então, qualquer coisa, ela vai ouvir a gravação, mesmo que não esteja legal, para ela tudo bem, porque ela não sabe o que ela queria dizer. Então a gente precisa saber o que a gente quer dizer quando a gente está tocando, né? Essa questão da escuta ativa, né, que 60% das pessoas são apenas 25% eficientes como ouvintes. A gente escuta muito bem o que o outro faz, né? Mas a gente não escuta muito bem o que a gente faz. Isso interfere diretamente no cumprimento de metas. Tem essa coisa do ouvido mediano, né, que a pessoa não vê interesse, não suga por inteiro, ela até coloquei, critica o interlocutor quando ele próprio sequer entende a mensagem. Isso acontece muito, né, porque a pessoa simula prestar atenção, mas não está, e tem diversas consequências, né? Às vezes conflitos, inércias ou repetições desnecessárias. Por isso que eu acho que o momento que a gente está aqui é um momento de, depois que eu sair daqui, eu posso fazer qualquer coisa. E depois, hoje é aniversário do meu filho. Quando eu sair daqui, eu vou ficar grudado nele, entendeu? Mas enquanto eu estou aqui, eu não estou com ele, entendeu? Então, isso falta, assim, às vezes, né, a gente pensar nisso. Quando você está estudando, você está estudando. Você não está tweetando, não está fazendo nada que seja mais importante, né? Há em geral uma perda de 50% da informação imediata e a tendência é realmente ficar com 25% do conteúdo depois de 48 horas. Isso tudo quando não há a prática deliberada, né, em atuação. Configuração mental é a tendência a reagir de forma pré-determinada ou vastamente conhecida ante estímulos específicos. A voz ao telefone, o carteiro fora do meio de trabalho. Sabe aquele carteiro que você conhece sempre
Se você estiver vendo a mesma pessoa com outra roupa fora do ambiente de trabalho, talvez você não saiba quem é, né? Porque a gente só vê aquela pessoa dentro daquele contexto, né? Então, a forma como alguém encara uma doença, a gente tem modelos pré-determinados de configuração mental que são muito difíceis de serem quebrados. Eu vou propor a vocês, vocês estão me vendo, Tom, né? Vocês fazerem isso aqui. Vocês vão fazer 9 pontos, 3, 3, 3. Vocês estão vendo aqui, ó? Dá para ver, não? Não, Sim, né? dá para ver. Dá para ver? Dá para ver só 3, 6. Então, tem 9 pontos aqui, não tem? Alinhados? Não. Agora dá para ver. Estão vendo? Sim. Estão vendo? Sim, agora sim. Sim. Tá, eu vou propor a vocês para a semana que vem o seguinte: com 4 linhas, sem tirar a caneta do papel, com 4 linhas, vocês têm que unir os 9 pontos. Tá bom? Depois vocês me dizem se vocês conseguiram e como. É uma coisa lúdica e interessante, porque a gente está acostumado a pensar sempre de uma maneira muito cartesiana, né? É simples. Eu falei que não pode tirar a caneta do papel e são 4 linhas. Então, é isso. Essas são as informações. Aí a gente vê depois, tá? Mais uma coisa que eu vou propor a vocês. Pegue uma garrafa de 1 litro de refrigerante vazia, pega um palito de palito a dente, corta ele na metade, joga ele lá dentro. Depois, vocês vão tentar descobrir uma forma de tirar o palito lá de dentro, sem encostar na garrafa e sem derrubar a garrafa. Veja bem, não pode encostar na garrafa, nem derrubar a garrafa. Tá bom? Vamos ver como é que cada um se sai nessas experiências aí. Tá? Desenvolver caminhos criativos, plurais, fugir do perde-ganha, evitar desqualificação de discurso, frente ao refúgio e fortalecer a autocrítica. Eu, cada vez mais na minha vida, gente, acredito no ganha-ganha. O ganha-ganha é a melhor coisa que tem. Não pode ter perde-ganha, ganha-perde. Essa relação do eu me dei bem porque fulano se deu mal, ou fulano se deu bem porque eu me dei mal, isso não rola. Não rola. Tem que ser ganha-ganha. A relação do ganha-ganha é muito importante. Muitas vezes a gente, desqualifica uma fala de alguém ou é desqualificado por alguém sem ao menos haver uma reflexão sobre aquilo que está sendo dito, né? Isso é muito importante. Usar o tempo de locomoção como tempo passivo, isso aqui são propostas, tá, gente? Ter à mão sempre material para esse bônus imprevisto. O que é o bônus imprevisto? Vou pegar um voo, né, para Belém, e aí cheguei no aeroporto, o voo atrasou 2 horas. Cara, é o tempo que eu tenho para ler aquele livro que eu estou querendo ler, ou então para estudar aquela partitura que eu preciso estudar, ou para resolver determinado problema que eu não consegui resolver, ou para continuar escrevendo o método que eu estou escrevendo. E por aí vai. A gente tem isso à mão. Por exemplo, você pode não ter um computador ali para continuar escrevendo o seu método, mas você pode ter uma partitura no bolso, ou um livro na mão, na sua mochila né, como bagagem de mão, alguma coisa que... Eu sempre ando com coisa que eu preciso fazer caso surja um bônus aí de um tempo passivo, de uma situação para poder usar o tempo. E não ficar ali pensando na vida. Às vezes não, às vezes a melhor coisa é você estar tranquilo, não estar com muita demanda urgente, aí você bate papo, tem um amigo ali com você, isso é a melhor coisa também, é tão bom bater papo. Mas desde que, assim... Se eu estiver no sufoco com alguma coisa que eu preciso que eu preciso me virar em tempo, eu vou usar aquele tempo para outra coisa. Eu vou lá para o cantinho, para não ficar batendo papo, e vou estudar o que eu tenho que estudar. Entendeu? Esses lixos virtuais, né, são bem complicados. A gente tem que ter bastante disciplina no uso da internet, mas isso é uma coisa de cada um, né? E discernir, né, o que a gente pode controlar e o que a gente não pode controlar. Né? Trabalhar com dinheiro, né? Não ficar buscando pseudo-justificativa, tentar se antecipar a problemas previsíveis, né? E mais do que muitas horas é saber o que inserir nessas muitas horas, né? Dizer assim, o que eu tenho que fazer, ser proativo, fazer acontecer,
Isso aqui tudo vocês vão poder ler com calma, tá? Eu vou mandar para vocês. Não vou ficar lendo porque velocidade de leitura. Se eu ver alguma coisa mais importante aqui, eu vou falando. Vou fazer isso aqui com vocês. Olha isso que legal. Isso é uma coisa, vocês vão dizer, mas por que você está falando isso? Eu vou dizer porque, para mim, fraseado tem tudo a ver com a fala. Né? Eu estou falando aqui, por exemplo, eu sei o que eu tenho que falar, eu estudei o que eu ia falar, eu tenho as coisas escritas, isso aqui eu tenho toneladas de páginas escritas, mas quando você vai falar, é um improviso, você vai criando, as coisas vão acontecendo, né? Mas a gente quando fala do jeito que eu estou falando. Eu não costumo falar de um jeito diferente do que eu estou, entendeu? Quando a gente fala, você fala junto. Eu posso até fazer uma pausa depois do fala, mas eu não falo assim, eu vou falar. Em geral, não tem uma separação do fá para o lar, por exemplo, né? E eu sempre olho para a música pensando exatamente para onde ela está indo, onde que estão as pontuações, o que eu quero dizer, como que eu vou dizer aquilo, né? E a vírgula é uma coisa que é muito louca. Isso aqui é da Academia Brasileira, da Associação Brasileira de Imprensa. 100 anos da vírgula, quando, né, eles, isso não é meu não, isso eu vi, que a vírgula pode ser uma pausa ou não. Não espere, né? Não é. Ela pode subir com o seu dinheiro, 23,40 vira 2,34. Né? Ela pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Porque essa primeira é curiosa, né? Isso só, é pouca coisa, isso só ele resolve. A outra não, dá um peso danado, muda completamente. Isso só ele resolve. Ou seja, só ele mesmo. Entendeu? Pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. Muda muito, né? A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não queremos saber. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Não tenha clemência. Olha essa. Alguém aí pode ler? Quem poderia ler isso aí para mim? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Legal. Outra pessoa. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Muito bem. Os dois falaram da mesma forma. Eles até brincam, dizendo que se for homem, vai ler de um jeito, se for mulher, vai ler de outro. Mas, claro que não é. Cada um pode ler de qualquer jeito. Mas vocês dois leram do mesmo jeito. Que é legal, olha só. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Mas olha só como é que pode ser também, dependendo da vírgula. Se você for mulher, certamente colocou a vírgula depois de mulher, que foi o que vocês fizeram. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Se você for homem, colocou a vírgula depois de tem. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Não muda tudo, muda completamente, né? Impressionante. Isso acontece muito com música, gente. Muito, muito. Né? Enfim, a vida pode ser interpretada de várias maneiras. Isso aqui eu vou falar depois. Eu estou preocupado só porque eu quero dar um tempo para vocês perguntarem, para a gente conversar um pouquinho. Eu vou passar esse slide para vocês, tá? As pistas visuais, modo específico, organização. Sim. Isso é o que a gente vai fazer, tá? Visual que vem da teoria da cognição musical, as pistas visuais. Quantos de vocês estão acostumados a... Por exemplo, quando vocês sentam para estudar, vocês têm um kit estudo? O que é o kit estudo? Você vai preparar a sua cadeirinha, a sua estante, a sua partitura, a sua água, vai botar o telefone em outro lugar, vai preparar o metrônomo, você vai pegar o lápis, vai pegar uma borracha. Né? Será que a gente faz tudo isso? Será que eu pego uma caixinha de som para botar um playback para tocar junto com o concerto fazendo uma simulação? Porque cada coisa que a gente tiver que fazer,
precisa de um lápis, o lápis está lá no outro lugar e a pessoa não vai pegar o lápis. Só que ela precisa anotar essas coisas. Essas pistas visuais que a gente cria quando a gente estuda são fundamentais. Tem uma determinada passagem que você estava fazendo com a chave 1, que você passou para a chave A, porque descobriu que é melhor, você vai lá em cima da nota e anota. Em cima da nota e anota. Chave A. Você já sabe que você vai... Aí você tinha posto a chave 1 antes, você pegou a borrachinha, apagou e colocou a A no lugar. Entendeu? Então, quando a gente trabalhar especificamente memorização, algumas técnicas de estudo e de afinação também, a gente vai falar sobre isso com mais calma. Deixa eu destravar aqui esse computador do lado, que eu deixei o computador de base aqui, mas ele está desligando sozinho. Estudos com e sem clarineta, certamente vocês estudam muito sem a clarineta também. Todo mundo aqui já... pode ser que eu esteja falando coisas que vocês já saibam muito, vocês me perdoem, mas eu só estou tentando esquematizar da melhor maneira e compartimentar o conhecimento, né? Se vocês já conhecem bastante coisa, é uma forma, é uma chance para sedimentar esse conhecimento, né? Se não, fica como um estímulo, como uma sementinha plantada para vocês. Aliás, só para falar que vocês todos estão dispostos a tocar também, tocar no sentido de, por exemplo, já na semana que vem, eu já estou pensando numa aula que assim, quem quiser, quem tiver com a clarineta na mão e quiser fazer o que eu vou propor, vai poder fazer. Quem não quiser também, não precisa. Mas já vai ser uma aula mais prática, a gente vai efetivamente entender algumas coisas com a clarineta na mão, tá? Aí vai ter uma semana que a gente vai juntar a prática deliberada com a história da clarineta. Então, vai ser bem divertido, porque eu tenho certeza que vai mudar, quer dizer, tenho certeza, espero que, né? Espero que mude um pouco a forma como vocês veem os aspectos históricos da clarineta, porque a gente vai juntar 3 vertentes, na verdade 4, né? Mas enfim, a gente vai juntar a construção do instrumento, como que se deu os distintos mestres que adicionaram determinadas chaves e contribuíram para que a clarineta chegasse no modelo que a gente tem hoje. Em paralelo a isso, os artistas, as pessoas que tocaram e que desenvolveram quer dizer, por isso que eu falei que são 4, porque tem artistas que trabalharam em paralelo com determinados compositores, né? Como Weber, Spohr, Mozart, Brahms, Weber, né? Então, vários desses compositores, quer dizer, todos esses que eu citei, tiveram clarinetistas como referência para eles criarem as obras que eles criaram, né? E o terceiro, o da pedagogia. A gente vai descobrir lá no início que logo que a clarineta surgiu, ela já bifurcou para 2 direções, e depois dessas direções a gente verifica novas outras direções. Então a gente vai ter essa mescla de atividades com o instrumento e sem o instrumento, tá? Mas aí, isso que eu estou dizendo, vocês vão receber não só esse PPT, esse PowerPoint aqui que eu estou passando, mas isso que eu peço a vocês que não passem adiante, né? Estado de fluxo e teoria das moedas. Vocês sabem, já ouviram falar disso? Né? A gente muitas vezes se envolve com a tarefa, com uma determinada ação, e a gente se põe no estado de fluxo. O estado de fluxo é um processo no qual, quando a gente realmente está absorvido plenamente por aquilo que a gente está fazendo, a gente deixa de ter fome, deixa de ter vontade de ir ao banheiro, deixa de ter vontade de parar, deixa de ter um monte de coisa, né? A gente realmente está completamente sugado por aquilo que a gente está fazendo. Tem um lado bom e tem um lado também para o qual a gente tem que prestar um pouco de atenção para não cair num ponto de estresse, de trauma, alguma coisa, até de lesão que possa vir, né? Lesão por esforço repetitivo. Mas, enfim, na maioria das vezes, quando a gente tem que identificar quando a gente está sendo absorvido pelo estado de fluxo,
Mas quando ele é positivo, ele é totalmente transformador. Ele é absolutamente transformador. Eu, por exemplo, até de uma maneira complicada, na escola, por exemplo, na escola de música, às vezes eu estou dando aula, eu teria que dar, digamos, de 9 às 5. Às vezes o aluno das 5 não tem aula depois, não tem nada, e a gente vai indo, vai ficando, quando vê 7, 8 horas, aquela aula que era para durar 1 hora e 40, 2 horas, já dura 4, entendeu? E você não sente passar o tempo. Aí quando termina a aula, você fala, meu Deus, estou morrendo de fome, como é que eu não senti fome antes? Porque você está absorvido por um foco, por uma determinada atividade, e vê naquilo ali realmente tudo que você tem que fazer naquela hora e nada mais. A teoria das moedas é uma coisa muito simples. Eu queria propor a vocês uma coisa bem... não sei se vocês vão ter as 7, mas se vocês puderem ter 7, eu gostaria. 7 moedas de 5 centavos, de 10, de 25, de 50 e de um real. Tá? De repente consegue ir trocando ou comprando alguma coisa que o troco vem, ou de repente alguém já tem. Eu tenho uma caixinha de moeda aqui, enfim. É muito doido pensar que 5 para 10, a gente já tem o dobro, né? 10 é o dobro de 5. 25 é mais que o dobro de 10. 25 é 5 vezes mais que 5. 50 já é o dobro de 25. E 1 é o dobro de 50. Né? Quantas moedas de 5 centavos cabem em um real? É só fazer 20 moedas. Ou seja, uma moeda de um real vale 20 vezes uma moeda de 5 centavos. A proposta é, se vocês têm uma atividade, assim, tem uma semana para propor isso, assim, eu vou pegar, eu vou fazer aula, digamos, vou fazer aula do meu professor semana que vem. Ele passou 2 lições de método, um primeiro movimento de um concerto, um primeiro movimento de uma sonata, alguns estudos de escala de um método específico, só isso, ou algo mais. Pensa no que seria um estudo que valha R$1. O estudo que vale R$1 é aquele estudo que não é pouco em termos de quantidade de horas. Se você estuda 20 minutos, desculpa, seu estudo não mereceu R$1. Não mereceu. Ah, mas eu preciso estudar 8 horas para merecer R$1? Não, 8 horas não. Nem 6, nem 4. Às vezes 3, 4 já são suficientes, assim, para merecer. Mas se são aquelas 4 horas, do tipo, você agiu deliberadamente, você focou nos seus problemas, você agiu com assertividade, desenvolveu feedback, anotou as coisas, desenvolveu a pista visual, você começou tocando de um jeito, terminou de outro, você trabalhou tudo bem devagar, depois foi aumentando progressivamente a velocidade, colocou no metrônomo, conseguiu desenvolver, mas porque o negócio não é assim. Se você pegar um primeiro movimento de um concerto que tem 4 ou 5 páginas e você se propõe a estudar uma página, e aquela página, no final do seu estudo, está muito, mas muito melhor do que estava no começo. Você estudou de maneira muito boa, porque você tem a semana inteira ainda para estudar a outra página, outra e outra. A gente muitas vezes acha que o estudo bom é aquele que eu fico tocando o concerto inteiro. Eu toco tudo, só toco, brinco de tocar. Erra sempre no mesmo lugar, erra sempre as mesmas coisas. Isso não funciona. Isso não funciona. É muito mais fácil se propor a fazer uma página e meia, 2 páginas, 1 página, ou até menos, meia página, entendeu? Do que fazer muito. Então, eu vou pegar, ter que tocar 2 estudos, vou ficar estudando um estudo. Não consegui nem chegar até o fim. Mas o que eu estudei muito bem. A sonata, eu peguei o comecinho dela, peguei 1 página e meia. Mas eu melhorei muito, eu andei muito nela. Estudei as escalas, funcionaram bem. Levei 4 horas fazendo isso. Parabéns, você tem R$1 de moeda. Ah, estudei 2 horas. Não consegui estudar 4, estudei 1 hora e meia. Mas foi muito bom, foi muito legal.
50 centavos, por exemplo. Não estudei nada, zero. Eu estudei 1 hora, mas não rendeu praticamente nada. Vão me dar 5 centavos. Ou vão me dar 10 centavos, só pela iniciativa de ter estudado. Conta no final da semana quanto que você juntou, sabendo que o máximo é R$7, né? Agora, naquele dia que você não estuda, só naquele dia você já diminui o teu potencial de 7 para 6. Você chega o máximo que você pode chegar é a R$6, você não pode chegar mais a 7. Entendeu? E aí depois você faz a regra de 3 e tenta descobrir quanto que você angariou, né, sobre 7 e ver quanto isso dá sobre 10. Que aí você vai entender um pouquinho de como está sendo a qualidade do teu estudo, a efetividade do teu estudo, digamos assim. Tenta pensar isso ajuda muito. Eu fiz isso muito, já fiz isso muito com os alunos e funciona muito bem. O que eu gosto mais com os meus alunos é da sinceridade deles, sabe? Quando o aluno chega e fala, cara, minha semana foi triste, eu juntei merrequinha de moeda aqui. É ótimo, tudo bem, a pessoa tem semanas e semanas, às vezes não rola. E tem semanas excelentes, né? Enfim, as discussões sobre talento a gente vai fazer depois, mas não se atenham a isso demais. A gente vai trabalhar motivação, feedback, prática deliberada e efetiva, memorização, com tudo que envolve multigroup, harmonização e... desculpa, aqui era enarmonização, tá? Onde está reharmonização era enarmonização. Perdão. Big Picture, que é uma teoria que vocês vão entender, escalas e metodologias de ensino da Claramento. Beleza? Aí isso tudo aqui já faz parte, tá vendo esse LR? LR é linha de redução. Essa linha de redução é exatamente isso que a gente já está aqui fazendo. CC é criação do conhecimento. CT é conhecimento tácito. C é conhecimento explícito. EC, espiral do conhecimento. FB, feedback. EF, estado de fluxo. LR, linha de redução. PB, prática deliberada. PE, prática efetiva. AC, emissão por elevação. E AC, apoio circular. A gente falou de todos, menos de emissão por elevação, que a gente vai falar quando a gente falar da questão mais prática, e o apoio circular, que a gente também não falou. Tá? Aí tem as questões, os conceitos do autoensino, do ouvido permissivo, raciocínio e expressividade. Eu queria chegar em outro ponto, que está quase chegando. Pensamentos guia, a gente vai abordar como é importante ter pensamentos guia para a gente se orientar, a postura em todos os aspectos. Quando eu falo postura aqui, é tudo. É a nossa postura diante do estudo, diante das metas e também postura física. E mentalidade, afastar essa coisa do qualquer coisa serve. Não, qualquer coisa não serve. Uma frase que eu falo muito para os meus alunos é: o problema não é ter problemas, mas sim permanecer com os mesmos problemas. Essa frasezinha é minha, porque eu falo há 20 anos, pelo menos 25 anos, e é isso. A gente tem que ter problemas diferentes. A gente não pode ter o mesmo problema. A gente tem que resolver problemas. Tá? A gente não pode fazer coisas por outros. Ninguém pode comer por mim. Ninguém pode estudar por mim. Cortar o meu... corta o cabelo lá para mim. Ela vai cortar o cabelo dela. Não vai cortar o seu. O meu, eu preciso me deslocar até alguém, ou alguém vir até mim. Enfim. A gente tem que conviver com a questão de resultado, não tem jeito. Essa coisa dos resultados, a gente efetivamente tem que conviver com a demanda por resultados, né? Ter as metas claras, bem factíveis, né? Ter boas paletas sempre, cara, paleta é fundamental. A gente tem que lutar para encontrar essas paletas boas. Às vezes a gente acha que o problema está com a gente, não está com a desgraçada da paleta, né? E aí tudo isso que vocês vão ler aí e que vão levar no PPT que eu vou mandar para vocês, tá? Mas eu peço a vocês, cadê? Eu quero
tá aqui para ver vocês. Pronto. Alguém dormiu aí? Então, que bom, deu tempo. E queria ouvir vocês um pouquinho. Queria ver se tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma questão. Fran, eu queria perguntar se as aulas ficam gravadas. Ficam gravadas, vocês podem acessar, não sei se o Rodrigo está aí, mas vocês acho que podem acessar durante a semana, não é, Rodrigo? A cada semana vocês têm acesso às aulas. Isso, vai estar na plataforma, Luciane. Vai estar na plataforma de vocês. Hoje é quinta, daqui para amanhã, né? Amanhã para sábado no máximo, tá bom? Vai estar lá gravado lá. Alguém mais? Professor, todas as questões colocadas, que o senhor coloca, é possível uma síntese disso numa forma, uma abordagem com crianças eu trabalho com crianças a partir de 10 anos da clarineta. É possível aplicar tudo isso, já direcionar desde os 10 anos toda essa abordagem? Cara, vou te dizer uma coisa, a pergunta é super importante. Se eu trabalhasse, eu trabalho mais com o pessoal de graduação e pós-graduação, né? É um outro público, mas eu adoro a questão da criança também, da iniciação. Se eu estivesse trabalhando com isso diretamente, eu ia lutar muito para fazer com que essa criança ficasse fissurada em tocar clarineta e em estar com os amigos. Porque o que faz diferença nessa fase inicial, isso tudo aqui que a gente está falando, é o caminho que a gente vai dar para a criança. A gente vai fazer ela estudar escala, vai fazer ela entender a digitação direitinho, vai botar ela para tocar método, vai tocar a música da banda. Tudo isso a gente vai fazer. Mas, de certa forma, o que ela tem que ter é aquele prazer de estudar a clarineta, de abrir o case, de montar devagarinho, de ver os amigos tocando, sabe, de se apresentar com a banda. É isso que vai fazer a pessoa... eu ia falar prosperar, outra coisa, perseverar. Isso que vai fazer a pessoa perseverar. Entendeu? Isso é o que eu acho, Flávio, entendeu? Eu acho assim que, é claro que assim, não adianta você pegar uma criança e dar para ela um método que está muito acima do nível dela. Não vai adiantar. Ela vai se sentir frustrada, porque ela não vai conseguir tocar. Entendeu? Mas também não adianta dar uma coisa que é troncha. Tem um monte de método por aí que não tem nenhuma cronologia. A pessoa faz uma primeira aula, aprende sol, fá, mi, ré, dó. Na segunda, terceira aula, a pessoa já quer tocar lá, si, dó, ré, porque está escrito sol, lá, si, dó. É loucura isso. Não tem como a pessoa tocar sol, fá, mi, ré, dó e depois ela tocar sol, lá, si, dó. O sol, lá, si, dó, né, tem aquela brincadeira, né, é um pequeno passo, né, lembra daquele do astronauta, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. A gente brinca com o lá, si. É um pequeno intervalinho, mas é uma coisa gigante. Você fazer o lá, si, para uma criança aprender a fazer isso, olha, tem que ter passado tempo, ela tem que ter ido até o mi grave. Primeiro ela tem que ir bem até o mi grave. Depois ela vai começar a fazer lá, si, dó, sol, lá, si, dó, ré. Entende? Então, assim, tem muito método que aí realmente eu acho que tem que usar os cadernos mais adequados. Porque tem caderno que propõe isso, e às vezes o professor, em algum lugar, por falta de conhecimento, bota o aluno para fazer aquele método, custe o que custar, bota ele para tocar naquela cronologia. E aquela cronologia não é boa. Não é boa. Agora, a coisa é dar um docinho de coco para o aluno. É botar os garotos para ouvir música, botar os garotos para tocar quarteto, botar a meninada para, sabe, olha, agora vamos jogar bola ali, não sei o quê. Entendeu? É socializar. O garoto tem que ter vontade de estar naquele ambiente. Aí ele não sai mais. Aí ele vai estudar, quando vê, sabe? A Fran fez Jaraguá, né? Festival de Jaraguá. Né? O FEMUSCA era muito legal, porque assim,
na hora da aula é a hora da aula. Mas assim, tinha o Quick Dog, tinha não sei o que, tinha o Pianos Bar, não sei o que, o pessoal se divertia, tinha um monte de coisa legal também. Então o pessoal, quando ia para o festival, já se conhecia, já queria se encontrar, coisa e tal. É super importante também esse aspecto social, sabe? Senão, se ficar o menino ali só estudando clarineta 5 horas por dia sozinho, ele vai desistir. Daqui a 2, 3 anos ele desiste. Não sei se você concorda. Não, concordo, sim. Eu disse, a questão da pergunta foi ter uma abordagem que já vai construindo esses caminhos na cabeça desses alunos. Eu tenho muitos alunos que têm um foco, uma inteligência para absorver boa parte do que foi colocado aqui. E uma metodologia que a gente construísse, que a gente colocasse essas abordagens todas nessa metodologia. E aí, então, de repente, a criação de um conteúdo pedagógico que focasse essas questões seria interessante para a nossa prática, né? É exatamente isso que eu estou fazendo agora. Só que não é nem o projeto número 1, nem o número 2, nem o número 3. Eu estou criando esse método, mas ele está engavetado. Engavetado que eu digo assim, quando eu tenho uma oportunidade, eu faço um buraco no queijo, isso ali. Só que o número 1 é terminar esse CD, depois tem outro CD engatilhado, entendeu? E, paralelamente a isso, tem esse método que vocês vão ter acesso aí do método das escalas, que está saindo agora, fresquinho. E que foi um trabalho também de mais de 2 anos. E, assim, a gente vai fazer uma experiência, a gente vai começar a pensar em escala, e 1 hora depois, 1h30 depois, no máximo, vocês vão saber 15 escalas. 15, assim, que vocês não acreditavam que vocês poderiam saber. E eu tenho certeza que vocês vão saber. Assim, de pegar, parar e pensar, entendeu? Não sei o que é o lead sustenido 9. Você vai tocar o lead sustenido 9, vai tocar o mixolídio bemol 13, vai tocar a hexafônica, entendeu? Vai tocar frígio, entendeu? Ah, mas isso é muito difícil, então não é. Tudo é a forma como se transmite. Eu estou até curioso para receber os feedbacks de vocês, porque assim, o que eu tenho trabalhado com os meus alunos e com outras pessoas também de outros estados e tudo, o resultado é muito rápido. É muito rápido. É claro que eu vou dedicar as escalas só um dia, só uma aula, porque senão a gente tem muito conteúdo para abordar nessas 10 aulas. Mas vocês vão ver que pela forma como se aborda, vai terminar aquela 1h30 e você vai ser capaz de acessar o conteúdo de memória. Você vai receber o método, depois você vai ler, você vai entender, mas você vai entender depois de ter assimilado. Primeiro você vai assimilar, aí depois você vai com o método só confirmar e solidificar aquilo que você já entendeu. Entendeu? Porque tem muito isso. Ali, por exemplo, na proposição do método, eu não gosto de ficar falando porque parece que eu estou me autoelogiando, não é isso. Mas eu estou falando como um pai fala de um filho, sabe? Ninguém fala, meu filho é mais ou menos, você fala, meu filho é lindo, minha filha é maravilhosa. E a gente acha mesmo, todo pai acha o filho maravilhoso, e eles são, né? A gente tem que ter orgulho dos nossos filhos. Então eu não estou falando com soberba, não é isso, eu estou falando com um certo orgulho. Eu acho que muito da prática deliberada foi colocada ali, né? Tem um estudo que é feito com cores, né? As tríades têm uma cor, a nona, 11ª, 13ª tem outra cor, as funções harmônicas e tudo. Você vai falar, gente, isso tudo é muito difícil. Não é. Fica tudo muito simples. Um dia você vai entender. Não quer dizer que você vai tocar tudo maravilhosamente bem. Não é isso. No primeiro dia você vai só mais ou menos entender. Mas vai entender. Depois você vai tocar, um mês depois você vai estar tocando 30 escalas. E assim, né? Tocando sem pensar muito. Entendeu? Porque eu acho que tem um modelo ali que passa muito pelo modelo deliberado de trabalhar.
que é com estratégia muito bem definida e com a cognição capitaneando tudo. Ou seja, você vai pensar para entender. Depois que você pensar e entender, você vai assimilar. Aí não vai ter problema mais, entendeu? Mas esse método já não é para iniciantes, é mais para gente de nível, né? Embora os estudos não sejam difíceis, são todos, tecnicamente, para tocar, eles são muito simples. Mas para entender isso, aí o menino já tem que estar lá na frente, né? Coisa que vocês todos estão, todo mundo aqui vai entender muito facilmente, entendeu? Quer dizer, muito facilmente. A gente vai precisar ficar aqui deliberadamente concentrado 1h30 para entender. Agora, o que eu ia pedir a vocês é que realmente não passem esses materiais adiante. Vocês estão fazendo um investimento, vocês estão aqui porque vocês querem crescer, porque vocês estão interessados, e eu valorizo o investimento que vocês estão fazendo, vocês também têm que valorizar. Ah, mas deixa eu ver o que foi. Não, isso aqui é um material que é do curso, coisa e tal, porque esse método, por exemplo, eu vou passar para vocês tudo, mas ele vai ser vendido, né? Então, quem tiver interesse depois compra, entendeu? E o material das aulas, eu estou passando para vocês. Lógico que se vocês quiserem passar para alguém, vocês vão acabar passando. Mas o ideal é que vocês não passem, porque, por exemplo, Flávio pode pegar o PPT dessa aula de hoje e transformar isso num baita texto, que os alunos vão entender, que eles vão poder levar para casa e vão entender, por exemplo. Você pode pegar o PPT, mudar ele todo, adaptar, entendeu? Depois que eu passei para vocês, é de vocês que eu digo assim, vocês podem fazer um uso, cada um vai fazer um uso disso, entendeu? Beleza? Sim. Vocês estão tão quietinhos, gente. Eu tô preocupado se vocês não estão dormindo, estão acordados. O Hudson está ligado ali na câmera. Então é isso. Agora tem Palheta, Marcos. Então tá, galera. São 9h58. 9h59 agora. Na hora certinho. Não vou querer tomar mais o tempo de vocês. Mas assim, queria agradecer ao Rodrigo demais aí. Pedir desculpa a vocês pela minha confusão aí do áudio que não pegou, que não deu certo no vídeo da Fernanda Montenegro. E agradecer a cada um de vocês. Eu espero sinceramente que a cada semana a gente venha aqui com ânimo renovado, com abertura, prontidão, com a regra de platina, com o peito escancarado para escutar o que está sendo dito, ressignificar, discordar, concordar, mas fazer uso disso. Depois que a informação chega até vocês, ela é de vocês. Ela pode ir para qualquer lugar, pode ir para o lixo, pode ir para a cabeça, pode ir para qualquer lugar. Tá joia? Mas assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e aceitei muito também porque eu estou crescendo muito fazendo isso e quero chegar na 10ª aula falando, pô, cresci pra caramba, foi muito importante para mim. Foi basicamente por isso. Quer dizer, obviamente eu também pensei como meta em estar ajudando quem procurasse, quem fizesse o curso. Mas se eu não tiver prazer em estar fazendo também, se eu não pensar que eu tenho que também aproveitar isso para o meu crescimento, aí fica muito difícil. A gente acaba não fazendo. Então, que esses dois objetivos sejam cumpridos, que eu possa efetivamente ajudar vocês e que vocês também me ajudem e que eu possa crescer depois dessas 10 aulas. Tá bom? Professor, obrigado, professor. Obrigado a todos. Obrigado. Perguntar, fique à vontade. Tiana, fique à vontade. Você tem muitos fãs, viu, professor? Todos aqui são fãs seus. Eu estou me tornando assistindo do começo do filho. Parabéns, muito conhecimento e
Eu acho que já eu estou vendo até uma pós-graduação aqui no nível de Galera de alto nível. Só tem gente boa aí. Fiquei honrado com as pessoas que estão aí, todo mundo aí. Muito legal. Pessoas queridas e os que ainda não conhecia já vão se tornar queridos também. Bora não vou mais errar o seu nome, Tiago. Já peguei meu óculos aqui. Mas tudo bem, Wilson. Na verdade, senhor, eu já tive contato com o senhor no painel Funarte. Então lá no norte? Salinas. Foi em Salinas, exatamente. Deixa eu ver melhor vocês aqui. Se puder abrir a câmera, por favor, para registrar esse momento, primeira aula do professor, né? Ele é legal. Vou tirar uma foto aqui. Deixa eu tirar os óculos. Melhor assim. Você vai bater um print, Rodrigo? Ou é o professor que vai bater? Não pode ser. Eu posso bater um print também. Beleza, galera. Tudo de bom, uma ótima semana. Tá? Uma coisa importante. Quem que pode ajudar? A gente podia criar um grupo do WhatsApp, hein? Quem pode ajudar a fazer isso? Já tem um grupo do WhatsApp. É possível adicionar. De clarinetas? Deles, dessa turma toda. Então me coloca no grupo, eu vou mandar o material por lá. Tá bom? A cada semana eu vou mandar o material para vocês. Tá. Antes de terminar, só que o senhor disse, o senhor deu 2 tarefinhas pra gente. Uma é dos pontos e a outra é da garrafa. Se der para repetir depois, porque... mas ela vai ficar gravada, né? É só para saber depois. Mas como é que é da garrafa? Você quer que eu diga de novo como é da garrafa? Sim, dos pontos também. Os pontos são 9. Sim. Não sei se está dando para ver aqui. Sim. Você vai pegar a caneta, quer dizer, vocês vão tentar fazer com lápis primeiro, ou então tenta fazer mentalmente, porque depois que rabiscar fica difícil. Mas pensando, por exemplo, se eu vier aqui, 1, 2, 3, 4, tem um aqui no meio que eu não peguei. Entendeu? Tenho que ligar todos. Então, tem que ligar todos. 4 linhas. Com 4 linhas apenas. 4 linhas. Você tem que ligar todos. Não pode ficar nenhum ponto de fora. E o outro é pegar a garrafa, quebrar um palito na metade e joga lá dentro. Pode ser uma garrafa de 600 ml ou de 1 litro, melhor. E tenta... Você vai ter que tirar, você vai ter que tirar esse palito lá de dentro sem encostar na garrafa, sem derrubar a garrafa. Não pode derrubar a garrafa. Não adianta ficar chutando. Vou dar um bicão na garrafa e o palito vai sair. Não adianta. Mas eu só não posso encostar na garrafa. Não pode encostar na garrafa, não pode muito menos derrubar a garrafa. Tá bom? Tá ótimo. A gente vai começar a desenvolver um pensamento fora da casinha, que é importante para resolver um problema técnico, às vezes, que a gente engancha e fala, caramba, e se eu pensar, em vez de juntar essas notas aqui, fizer um outro reagrupamento de notas? Eu vou até aqui, depois daqui para cá. Aí soluciona. Entendeu? Tô curioso para vocês resolverem. Não pode um ficar contando pro outro o que fez. Tá bom? Semana que vem eu dou mais 2. Essa da garrafa. Vai precisar filmar, fazer um vídeo para mostrar como tirou o palito. Pode ser. Como a gente vai estar junto no WhatsApp, vocês vão estar com o meu contato. Quem quiser, manda para mim o vídeo, mas manda no privado, porque senão o outro vê. Entendeu? Pode mandar. Eu já digo se é ou não é. Tá bom. Entendeu? Os 9 pontos também.
pelo desenho que vocês mandarem, eu já vou saber se é ou não. Beleza? Valeu, galera. Bom. Vou dar uma beijoca no meu filho aqui agora. Obrigado, gente. Obrigado. Beijo, mais uma. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Valeu, Rodrigo. Valeu. Boa noite. Até semana que vem. Até semana. Boa noite. A gente vai se falando. Boa noite. Boa noite.